Eduardo mandou R$5. Assustaram? Fala, Xandão. Bom dia. Água. Dá Uma olhada substância no canal do... química inorgânica, transparente e inodora, que cobre 70% da superfície terrestre conhecida. É uma força motriz da Plano e nivelado. vida, por trás dos organismos baseados em carbono que florescem em nossa terra, faz fronteira e separa nossas terras, coleta e solidifica nas regiões internas e externas do nosso reino estacionário. Deus deve ter enviado uma mensagem para os habitantes da terra, e ela foi precisa. Ele disse-lhes para vigiar a água, meditar sobre sua função e leis naturais, porque em seu tempo, um grande engano seria lançado sobre eles, como uma sombra fria de um rei nefasto desconhecido. Talvez Deus tenha enviado esta mensagem na forma de um dilúvio, mas sua verdade foi modificada e enterrada, e a mentira propagada. Apesar de que a água em repouso não é curva ou convexa, as leis naturais de um corpo de água em repouso implicam que ele toma a forma exata do recipiente que preenche. Segue plana e estacionária. Sempre, A física irmão. da água quebra o globo. Chorem globi globi. É por isso que o assunto ondas e como elas se propagam, as ondas bidimensionais, é um tiro de 12 no globo também, e ninguém fala sobre isso. E sempre encontra, e mantém um nível plano. Água em repouso sempre fica plana. Ao observar a água quando alcançamos pontos de vantagem, ao sobrevoar em aviões e antes de tomarmos um gole de nossa bebida, devemos nos lembrar de nunca esquecer essa lei. A maioria de nós instintivamente entende as leis da água, e ainda muitos continuam seu dia a dia participando involuntariamente da absurda farsa heliocêntrica. Da lavagem cerebral. Mas para nós, Vídeo bom, hein, cara? que sabemos que nossa Terra não é um planeta girando em um vácuo infinito do espaço, aqueles que estudaram seu Sol digitalmente e perceberam que é o Sol que está se movendo. Girino mandou Não, R$5. é pior do que isso o modelo dos Professor caras. Enéas. A situação é Super pior. Varão mandou R$5. É isso aqui, Pode ó. olhar vídeo do lutador do UFC. É Brice Mitchell. Mostrou a Bíblia na última vitória e a terraplanista. É assim Tem que o ligar a universo se legenda comporta. PTBR caso você vê. Passo. Aqueles que estudaram seu Sol digitalmente e perceberam que é o Sol que está se movendo e não a Terra, traçaram as rotas e lógicas do caminho de voos no modelo do globo e concluíram que o modelo está incorreto. Os que sabem que as leis de densidade governam a ascensão e queda de objetos e estudaram pontos de fuga. Aqueles que abandonaram as lentes telescópicas convencionais, contemplaram arco-íris, cães solares e as estrelas acima de nós, sabem que residimos dentro de um domo do firmamento. E existe algo acima de nós. E aqueles que entendem que é um sistema inteiramente fechado, é governado pela frequência do eletromagnetismo e vibração que emana de um centro magnético no Polo Norte. Nós somos os que coçamos nossas cabeças e nos perguntamos como chegamos nessa bagunça heliocêntrica em primeiro lugar. E se medirmos nas estrelas e na água além do nosso firmamento por tempo suficiente, e nas frequências e vibrações do eletromagnetismo que os fazem piscar através de tantos tons de cores vibrantes e padrões geométricos, ou talvez, só talvez, alguém possa perguntar se há algo mais sobre Pô, João Paulo, aí é complicado, né, irmão? eletromagnetismo, Você não... algo que foi perdido ou esquecido, algo não contado ou escondido. O eletromagnetismo é uma força fundamental da Terra. O campo eletromagnético assume a forma de um touro, em que toda a frequência e vibração do eletromagnetismo fluem. Um toroide é uma superfície giratória que assume a forma de um donut. Transformadores toroidais são centrais para a geração de energia elétrica. Existem muitas maneiras pelas quais o eletromagnetismo pode ser produzido. Vimos alguns antes e sabemos que em um campo magnético pode produzir eletricidade e que a eletricidade pode produzir um campo magnético. Girino mandou Funcionam R$5. das duas maneiras. Esse Magnetismo e eletricidade são inextricáveis. É uma dança de polaridade. Cargas elétricas que repelem ou atraem uma a outra. Polos magnéticos atraem ou repelem Super um estressado ao outro. mandou R$5. Para cada polo norte existe um polo sul. Salve Xande. Uma corrente elétrica passando dentro de um fio Agora, cria um mama! campo magnético correspondente do lado de fora do fio. Uma corrente elétrica é criada em um laço de fio, quando é movido para perto ou para longe de um campo magnético. Ímãs em forma de ferradura são poderosos ímãs permanentes. Devido à sua forma, em que ambos os polos magnéticos estão próximos um do outro, um poderoso campo magnético forte é produzido. Ou em uma encerradora, também pode funcionar como um eletroímã.
O primeiro eletroimã foi inventado em 1824, dizem, e estava na forma de um ímã de ferradura. Seu poder era evidente desde o início. Pesava apenas 200 gramas, mas podia levantar 4 quilos de ferro. A chave para o poder do ímã em ferradura era o posicionamento de seus polos. Você pode ver o campo magnético aqui representado pelas linhas do vetor. Se você olhar de perto, poderá ver que a concentração do campo magnético é maior perto dos polos do ímã. Desde que ponto, tanto quanto podemos lembrar, fomos presenteados com ideias do futuro. Não necessariamente o nosso futuro como indivíduos, mas o futuro da tecnologia, da humanidade e da sociedade Pedro como um mandou todo. R$5. Salve Seja na forma de filmes de Hollywood, você sabe, os filmes de ação, as sagas de ficção científica e os tipos animados, ou exposições de música e arte literária. Neles, nossa tecnologia elevada ao seu limite. Carros voadores, computadores ao Gabriel vivo, Superchat ajuda tem R$2. robótica, telas Os cara do mano. holográficas decorando todos os cômodos. Cidades continuam a crescer, contaminantes, arranha-céus. Alguns podem se teletransportar e viagens espaciais são agora normas possíveis e aceitas. Fora da ficção, também temos documentários preocupantes dizendo-nos para onde estamos indo, Cansado mandou R$5. geralmente com a narração Termina. de um velho lamentando o caminho inarredável em que estamos Girino indo. mandou E R$5. tudo muito Coisa de Quando alquimista. você não sério. Estamos destruindo nosso planeta, o único que temos. E nós temos partidos políticos, organizações não ornamentais e as vozes confiáveis, gênios premiados da ciência, compartilhando mensagens semelhantes. E realmente, quando você olha mais de perto para a ficção e os fatos alegados, todos compartilham a mesma premissa subjacente e princípios. Estamos nos tornando tão avançados tecnologicamente que o planeta em que vivemos não é mais suficiente ou não pode mais sustentar nossa atividade, o sistema de inteligência artificial avançada, os veículos voadores, os criadouros de clonagem eletivos, médicos, mostram que o mundo natural sofreu como consequência. E dependendo do tipo de gênero que você está entretido, a solução é sempre 1. A humanidade morre como resultado. Talvez destruída pelo mesmo sistema de inteligência artificial que criou anteriormente, ou talvez por um vírus natural de sufocamento pulmonar que sofreu mutação e estava limpando a Terra para restaurar o equilíbrio natural. Ou 2. Para os humanos dizerem adeus à sua pequena bola azul solitária e ir para o espaço em busca de uma nova casa. Mas você vê que não há planeta globular e não há espaço. E, portanto, todas as visões do futuro são puramente fictícias e não particularmente inocentes quanto ao que não vemos enfatizar nossas visões de futuro. No entanto, é o potencial do eletromagnetismo para transformar toda a vida humana, tecnologia e a sociedade. O que é estranho, quando você considera que toda a vida e a própria Terra são impossíveis sem eletromagnetismo, por que os visionários não gostariam de explorar isso mais detalhadamente? Pode ser que eles não tenham permissão. Poderia ser que eles têm medo de algo. Vindo de nós, conectemos muitos pontos, talvez. E novamente, ímãs em forma de ferradura podem atuar como eletroímãs poderosos. Escutamos, Se não? uma civilização quisesse avançar tecnologicamente através do uso de eletromagnetismo, então, o ímã em forma de ferradura, certamente, teria um papel tremendo a desempenhar nesse desenvolvimento. Sim, certamente seria. E, certamente foi, o ímã em forma de ferradura. O Arco do Triunfo. Sim, um dos eletroímãs mais poderosos já construídos. Xandão joga God of War Ragnarok Superchat de R Cifra 1.9. Isso aí, pra quem acompanhou aquele dia que eu tava assistindo a História Perdida da Terra Plana, que falava sobre o assunto do formato dessas construções, do porquê que foram feitas com esse formato aí, já entendeu a referência, né? Existe um significado nessa geometria aí com a qual essas construções são feitas. Olha o formato das construções. Estão reparando algo aqui de intrigante nessa geometria? 1.9. Quando eu lançar pra PC, vou. Bueno Sereno Superchat e R$10. E se a Terra for redonda mas muito maior do que dizem, assim seria muito mais difícil de ver a curvatura. Isso em um universo geocêntrico. E se a Terra for redonda, mas muito maior do que dizem, assim seria muito mais difícil ver a curvatura? Não seria, porque existe um cálculo para calcular a curvatura, né? Existe até a calculadora
que faz esse cálculo de curvatura, o ébano. Então, já dentro do modelo do globo existe isso. O problema é que não bate com a realidade. Bem-vindo ao futuro. O passado se foi. O futuro veio e venceu o ponto. E nós perdemos a magnífica arquitetura que vemos por todo o nosso reino, em que os mentirosos oficiais e controladores de nosso mundo dominaram. Historicista, neoclássico, renascentista, gótico e assim por diante. Todos pertencem a uma civilização totalmente unificada. Uma civilização tão desenvolvida que eles controlaram o poder no eletromagnetismo a um grau tão alto que eles não apenas construíram essas estruturas enormes, mas também as criaram com extrema sutileza e beleza. Uma celebração de seu próprio avanço tecnológico. Os caras, eles eram fodas mesmo. Hoje em dia, o ser humano com a tecnologia que tem não consegue reproduzir isso daí, não. Complicado, hein? Estruturas foram projetadas com a única intenção de colher e gerar energia eletromagnética, distribuída pelo mundo. Suas cidades, vilas, todo um estilo de vida ocorria e dependia do uso de energia eletromagnética livre, limpa e poderosa. Boa. Leonardo Usman Superchatei 2 A energia era Manda coletada e salve aproveitada da amigo ionosfera Luiz, acima de assistir. nossas cabeças, através do uso de antenas, pináculos, cúpulas e torres. Todas as estruturas impossíveis que vemos hoje foram reaproveitadas e remarcadas por nossos controladores e cidadãos do século XIX. Isso não é uma igreja, esta não é uma mesquita, isto não é um castelo, e este não é um edifício do governo. Estes são geradores, poderosos e gigantescos. Eles coletavam e geravam energia eletromagnética, que era armazenada em grandes centrais elétricas e distribuída e redirecionada por sofisticadas estruturas avançadas, uma das quais é um enorme eletroímã, ou o que conhecemos como Olha isso. arcos triunfais. A energia era armazenada em baterias e capacitores, como torres e obeliscos. Todas as cidades foram construídas em nosso reino na forma de uma grande rede elétrica interconectada, como uma enorme placa-mãe de computador. Eu já sei o que você está pensando. O quê? Ele finalmente se perdeu. Ele tinha dito terra plana, mas isso já é demais. Eu sei. A programação de backup está começando, mas antes de se virar para sair e jogar fora suas botas enlameadas, deixa-me mostrar a você como isso funciona. Como você já sabe, vivemos em um plano estacionário plano. E no centro, há uma fonte de magnetismo no Polo Norte. E diretamente acima dele Onde fica a Polaris. A única estrela que não se move no firmamento. está a Polaris fixada no centro, no ponto mais alto do cristalino domo. Abaixo do firmamento, existem diferentes camadas de atmosfera em diferentes alturas. A ionosfera começa a cerca de 30 milhas acima da Terra. Inclui a termosfera e a mesosfera. A ionosfera é uma atmosfera elétrica que é ionizada pelo eletromagnetismo do Sol. Também forma a borda interna da magnetosfera. Eu sei, muitas palavras grandes e conceitos abstratos, mas você está familiarizado com este processo e testemunhou ele todos os dias por toda a sua vida. Bom, isso aqui são coisas que algumas delas eu consegui explicar em live, outras não, porque a galera tem dificuldade em entender que o mar é plano. Então fica difícil em avançar nesse assunto. E não é todo mundo que gosta do assunto, por isso que eu nunca pude desenvolver ele, tá? Mas uma das coisas que faz com que a gente enxergue o arco-íris com toda aquela variedade de cores, que nós enxerguemos o sol em tons mais alaranjados, vermelho, à medida que ele se aproxima ou se afasta de nós, é justamente por esse contato eletromagnético que ele tem com as diversas camadas atmosféricas. É assim que surge esse show de cores, né? A criação ela é perfeita. Terra inclui a termosfera e a mesosfera. A ionosfera Então, o arco-íris ele é uma prova direta do eletromagnetismo contido no meio da nossa natureza. é uma Por isso que ele tem aquelas cores. atmosfera elétrica que é ionizada Por isso que existem, por exemplo, também sprites, né, que são aqueles trovões que Cadinho aparecem nos Superchatei céus, aquelas 2 descargas reais. elétricas Assiste mais de um cores vídeo dele. diferentes. Muito bom, ele concorda. Isso aqui é outro assunto também que nunca teve como eu comentar, porque vocês não entenderiam. Mas os sprites, ó, eles acontecem de baixo pra cima. Não sei se vocês sabem, mas um circuito, pra ele dar certo, ele tem que ter um começo e um final. Esses sprites, eles sobem. Eles não são descargas elétricas como raios, que vêm pra baixo. Eles vão pra cima. Só que pra eles irem pra cima, dentro do modelo do globo, isso é impossível. Porque lá pra cima, o que vai acontecendo é cada vez mais o quê? O vácuo. Aquilo que eles chamam de vácuo.
Só que para um circuito como esse ter um lugar para ele fechar, ele precisa bater em algum lugar. Isso daí também é uma coisa que poderia, não dá para garantir, mas faz sentido dentro da Terra plana, por causa do domo. É onde o circuito termina, por isso que esse sprite vai pro alto e não vem para baixo. Isso daqui é uma coisa pouco comentada e muita gente nem sabe que existe isso. Esses fenômenos aqui, ó, tá? É uma descarga elétrica que vem de baixo para cima. Pelo eletromagnetismo do Sol, também forma a borda interna da magnetosfera. Eu sei, muitas palavras grandes e conceitos abstratos, mas você está familiarizado com este processo e testemunhou ele todos os dias por toda a sua vida. Bacana, vida excelente aí.